Nessa aula eu separei exemplos um pouco mais incrementados de resolução de inequações trigonométricas. Vamos a eles? No exemplo 1, tirado aí de prova antiga da Unirio, obtenha o conjunto de solução da inequação seno de x é maior ou igual a meio, sendo que 0 menor ou igual a x menor que 2π. Ou seja, eu quero resolver uma inequação trigonométrica, que é seno de x maior ou igual a meio, mas eu quero encontrar somente as soluções que estão no intervalo fechado em 0, aberto em 2π. Então, seguindo a mesma ideia discutida na aula anterior, primeiramente eu vou colocar no eixo vertical, no eixo dos senos, os possíveis valores para o seno de x que são maiores ou iguais a meio. Né? Então é por isso que eu marquei ali um intervalo fechado em meio, fechado em 1, justamente porque 1 é o maior valor possível para o seno de qualquer arco. Marquei ali em azul o trecho da circunferência trigonométrica que contém extremidades de arcos cujo seno está nesse intervalo vermelhinho marcado no eixo vertical. Tá? Então eu vejo que os pontos, as extremidades que delimitam esse trecho em azul são as extremidades do arco de 30 graus e do arco de 150 graus. Então, como eu quero encontrar soluções reais para essa inequação, as extremidades são dos arcos de π sobre 6 e 5π sobre 6, lembrando que as extremidades dos arcos côngruos a eles também determinam soluções reais para essa inequação. Então aquela expressão ali, ó, π sobre 6 mais 2κπ menor ou igual que x menor ou igual que 5π sobre 6 mais 2κπ, sendo k um número inteiro qualquer, descreve todas as soluções reais para essa inequação. Como eu quero encontrar soluções que estão na primeira volta, soluções que estão no intervalo fechado em 0, aberto em 2π, as únicas soluções que estão nesse intervalo são essas soluções aí, ó. π sobre 6 menor ou igual que x menor ou igual que 5π sobre 6. Essa solução eu encontro substituindo k por zero. Tá? Nas aulas sobre equações trigonométricas a gente trabalhou com essa ideia, né, de que atribuindo valores inteiros ao k eu consigo encontrar soluções naquela ocasião para equações trigonométricas e agora para inequações trigonométricas. Então vai lá, exemplo 2, resolva em R a inequação módulo de seno de x é menor que meio. Então eu quero encontrar arcos cujo seno tem módulo menor que meio. Eu sei que os números reais que têm módulo menor que meio são os números que estão entre menos meio e meio. Por isso que eu marquei em vermelho aquele intervalo ali, ó, aberto em menos meio, aberto em meio no eixo vertical. Agora eu vou procurar na circunferência trigonométrica os trechos, né, os arcos, tá, que contém extremidades de arcos cujo seno está dentro desse intervalo. Tá? Então eu tenho um trecho ali que eu marquei em azul à direita e marquei em azul à esquerda também. Tá? O trecho à direita ele é limitado pelas extremidades dos arcos de medida menos 30 graus e 30 graus, que em radianos, já que eu quero as soluções reais, vão do menos π sobre 6 ao π sobre 6. Tá? E aquele trecho azul à esquerda tem extremidades limitadas pelas extremidades dos arcos de medida 150 graus e 210 graus, que em radianos são 5π sobre 6 e 7π sobre 6. Tá? Como eu quero encontrar todas as soluções reais, eu vou escrever a expressão geral dos arcos côngruos para encontrar todas as soluções. Então a expressão que dá as soluções para a gente está aí, ó. Menos π sobre 6 mais 2κπ menor que x menor que π sobre 6 mais 2κπ, ou 5π sobre 6 mais 2κπ menor que x menor que 7π sobre 6 mais 2κπ, sendo k um número inteiro qualquer. Bom, exemplo 3 tirado de prova antiga aí da Unirio. Resolva a sentença 2 cosseno quadrado de x menos 3 cosseno x mais 1 menor ou igual a zero, sendo que o x pertence ao intervalo fechado em 0, aberto em 2π. Bom, aí a estratégia para pegar essa inequação trigonométrica difícil e reduzir a inequação trigonométrica mais simples que a gente sabe resolver é a seguinte: eu vou fazer uma substituição. No lugar do cosseno de x, eu vou
trocar por uma letra k, tá? E vou transformar essa inequação trigonométrica em uma inequação do segundo grau, tá? Que é essa daí, ó, 2k ao quadrado menos 3k mais 1 menor ou igual a zero. Ao resolver essa inequação de segundo grau, a gente sabe que a gente resolve inequações de segundo grau por meio da representação gráfica de uma função quadrática. Tá? Então, se você não lembra como é que faz isso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link para a minha aula sobre função quadrática e a resolução de inequações de segundo grau. Tá? Assiste esse vídeo para você entender como é que eu fiz isso. Tá? Então eu vejo que as soluções para essa inequação do segundo grau estão nesse intervalo aí, ó, fechado em meio, fechado em 1. Bem, mas esses seriam os possíveis valores para o k. E o k entrou no lugar do cosseno de x. Então a inequação trigonométrica que eu tenho que efetivamente resolver é essa daí, ó, meio menor igual que cosseno x menor ou igual que 1. Tá? Então, qual vai ser a ideia para resolver essa inequação trigonométrica? A mesma de sempre. Pega lá o eixo dos cossenos, que é o eixo horizontal, marca lá o intervalo fechado em meio, fechado em 1, e agora a gente vai procurar na circunferência trigonométrica os arcos que tem cosseno dentro desse intervalo. Esses arcos têm extremidades nesse trecho que eu marquei em azul aí na circunferência trigonométrica, e esse trecho em azul aí é delimitado pelos arcos de medida menos 60 graus e 60 graus. Por isso que a expressão que me dá todas as soluções reais dessa inequação é aquela ali, ó, menos π sobre 3 mais 2kπ menor ou igual a x, menor ou igual que π sobre 3 mais 2kπ, sendo k um número inteiro qualquer. Bem, mas para fechar a resolução dessa inequação, eu tenho que procurar as soluções que pertencem ao intervalo fechado em 0 aberto em 2π, que foi o que foi dito lá no enunciado. Ó, resolva a sentença, sendo que o x pertence ao intervalo de 0, fechado em 0 e aberto em 2π. Bom, para enxergar isso com clareza, eu fiz o seguinte, ó, eu coloquei uma reta numérica, tá? E atribuir valores ao parâmetro k para que a gente encontrasse todas as soluções reais da inequação. Então, por exemplo, quando eu atribuo ao parâmetro k o valor 0, eu descubro que x fica entre o menos π sobre 3 e o π sobre 3. Então, eu marquei um intervalo ali, ó, fechado em menos π sobre 3, fechado em π sobre 3. Quando eu troco o k por 1, lembrando que o k é um número inteiro, eu encontro o seguinte intervalo. O x pertence ao intervalo fechado no 5π sobre 3, fechado no 7π sobre 3. Quando eu troco o k por menos 1, eu encontro que o x tem que estar no intervalo fechado no menos 7π sobre 3, fechado no 5π sobre 3 e assim por diante. Eu vou encontrando vários intervalos, tá, que contêm soluções para essa inequação. Agora eu vou procurar só as soluções que estão no intervalo fechado no 0, aberto no 2π. Tá? Quando eu olho para essa figura, eu vejo que as interseções entre esses dois conjuntos dão para a gente o nosso conjunto de solução, ó, que é o intervalo fechado no 0, fechado no π sobre 3, união com fechado em 5π sobre 3, aberto em 2π.